Tempo comum, 21º domingo, ciclo B. Tema 74. Seguir Jesus Cristo. Pontos a meditar. 1. Nós, como os apóstolos, seguimos Jesus para sempre, como meta para que tendem todos os nossos passos. 2. Os sinais do caminho e a liberdade. 3. A verdadeira liberdade. Renovar a nossa entrega ao Senhor. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. 1. A primeira leitura da missa relata-nos o momento em que o povo de Deus, tendo já atravessado o Jordão, estava a ponto de entrar na terra prometida. Josué convocou todas as tribos de Israel em Siquém e disse-lhes: Se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem os vossos pais serviram na Mesopotâmia, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha casa, serviremos o Senhor. E o povo respondeu: Longe de nós abandonarmos o Senhor, porque Ele é nosso Deus. No Evangelho da Missa, Jesus também propõe aos seus discípulos uma decisão sobre quem seguir. Depois do anúncio da Eucaristia na sinagoga de Cafarnaum, muitos discípulos abandonaram o Mestre por lhes terem parecido duras de aceitar as suas palavras sobre o mistério eucarístico. Jesus voltou-se então para os que o tinham seguido dia após dia e perguntou-lhes: Quereis vós também retirar-vos? E Pedro, em nome de todos, disse-lhe: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Os apóstolos dizem uma vez mais a Cristo que sim. Que seria deles sem Jesus? Para onde dirigiriam os seus passos? Quem satisfaria as ânsias dos seus corações? A vida sem Cristo, então, como agora, não tem sentido. Nós também dissemos sim para sempre a Jesus. Abraçamos a verdade, a vida, o amor. A liberdade que Deus nos outorgou, foi por nós dirigida na única direção certa. Naquele dia em que o Senhor pôs os olhos de modo especial em nós, dissemos-lhe que Ele seria a meta para a qual encaminharíamos os nossos passos. E depois daquele momento, em muitas outras ocasiões, voltamos a dizer-lhe: Senhor, a quem iríamos? Sem ti, nada tem sentido. Hoje é uma boa ocasião para vermos como é a qualidade da nossa entrega ao Senhor, se realmente deixamos de lado com alegria tudo que nos possa afastar de Deus. Queres fazer o favor de pensar, eu também faço o meu exame, se mantens imutável e firme a tua opção de vida? Se ao ouvires essa voz de Deus amabilíssima, que te estimula à santidade, respondes livremente que sim? Dizer sim ao Senhor em todas as circunstâncias significa também dizer não a outros caminhos, a outras possibilidades. Ele é o amigo. Só Ele tem palavras de vida eterna. Dois. A semelhança daqueles discípulos que reafirmaram a sua plena adesão a Cristo, muitos homens e mulheres de todas as épocas e raças, depois de terem andado talvez por muito tempo na escuridão, um dia encontraram Jesus e viram aberto e sinalizado o caminho que conduzia ao céu. O mesmo acontece conosco. Finalmente, a nossa liberdade não servia apenas para irmos de um lado para outro sem rumo fixo, mas para caminhar para um objetivo: Cristo. Então, compreendemos o caráter
surpreendentemente alegre da liberdade, que escolhe Jesus e rejeita o que a separa dele, porque a liberdade não se basta a si mesma, precisa de um norte, de um roteiro. O norte da nossa liberdade, o que marca constantemente a direção dos nossos passos, é o Senhor, pois sem Ele, a quem iríamos? Em que empregaríamos estes breves dias que Deus nos deu? Existe alguma coisa que vale a pena sem Ele? Para muitos, infelizmente, a liberdade significa seguir os impulsos ou os instintos, deixar-se levar pelas paixões ou por aquilo que lhes agrada num dado momento. Na verdade, estes homens, tantos, esquecem que a liberdade é certamente um direito humano irrenunciável e basilar, que, no entanto, não se caracteriza pelo poder de escolher o mal, mas pela possibilidade de realizar responsavelmente o bem, reconhecido e desejado como tal. Um homem que tenha um conceito errôneo e pobre da liberdade rejeitará toda a verdade que proponha uma meta válida e obrigatória para todos os homens, porque lhe parecerá um inimigo de sua liberdade. Se escolhemos Cristo, se Ele é o verdadeiro objetivo dos nossos atos, veremos como um bem imenso e uma valiosa orientação tudo que nos indique o modo de avançarmos ao seu encontro ou nos aponte os obstáculos que nos separam dele. O viajante que se dirige a uma região desconhecida consulta um mapa, pergunta aos que conhecem o caminho e segue os sinais da estrada, e não o faz a contragosto, mas com todo o seu interesse, pois deseja chegar ao destino. Não se sente de maneira nenhuma diminuído na sua liberdade, nem considera uma humilhação depender dos mapas, sinais e guias para chegar aonde pretende. Se estava inseguro ou começa a sentir-se perdido, as sinalizações que encontra são para ele motivo de alívio e agradecimento. Não é verdade que geralmente confiamos mais nos mapas ou nas sinalizações da estrada do que no nosso sentido de orientação? Quando aceitamos esses sinais, não experimentamos nenhuma sensação de imposição. Recebemos-los antes como uma grande ajuda, como um novo conhecimento que não demoramos a converter em coisa própria. Ora bem, é o que se passa com os mandamentos de Deus, com as leis e os ensinamentos da Igreja, com os conselhos que recebemos na direção espiritual ou que pedimos numa situação difícil. São sinais que, de maneiras diferentes, garantem a nossa liberdade, a livre escolha que fizemos de seguir Jesus, abandonando outros caminhos que não nos levam aonde queremos ir. A autoridade da Igreja, nos seus ensinamentos de fé ou de moral, é um serviço. É a sinalização do caminho que leva ao céu. Merece toda a confiança porque goza de uma autoridade divina. Não se impõe a ninguém, simplesmente é oferecida aos homens, e cada um pode, se quiser, apropriar-se dela, torná-la sua. Não devemos surpreender-nos se alguma vez esses sinais indicadores de que Deus se serve nos levam a abandonar caminhos ou avenidas que pareciam mais suaves para nos conduzirem a outros mais íngremes e difíceis. Ainda que essa escolha possa sofrer os protestos do nosso comodismo, sempre teremos a alegria, também quando sentirmos as asperezas do caminho, de ver que a nossa vida tem um objetivo formidável, escolhido talvez há muito tempo ou há poucas semanas. Vamos em direção ao cume e ali espera-nos Cristo. 3. As sinalizações que o Senhor nos vai dando devem merecer da nossa parte toda a confiança. São brilhantes pontos de luz que iluminam o caminho para que possamos vê-lo e percorrê-lo com segurança. Quem procura corresponder sinceramente às graças de Deus, nota que, nesse seguimento de Cristo, encontra a liberdade. Ao escutar as moções divinas, pode ver, finalmente, o caminho iluminado.
Não se sentem os mandamentos como uma imposição vinda de fora, mas como uma exigência nascida de dentro, e a qual, portanto, a pessoa se submete de bom grado, livremente, porque sabe que, desse modo, pode realizar-se plenamente. E então, toma a decisão absolutamente pessoal de aderir a Cristo e assim realizar a plenitude a que todos fomos chamados. O homem, ensina o Papa João Paulo II, não pode ser autenticamente livre nem promover a verdadeira liberdade se não reconhecer e viver a transcendência do seu ser sobre o mundo e a sua relação com Deus, pois a liberdade é sempre a do homem criado à imagem do seu Criador. Cristo, Redentor do homem, torna-nos livres. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, diz o apóstolo São João. E São Paulo acrescenta: onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Se libertado da injustiça, do medo, da aflição, do sofrimento, não serviria de nada se permanecesse escravo no fundo do coração, escravo do pecado. Para ser verdadeiramente livre, o homem deve ser libertado dessa escravidão e transformado numa nova criatura. A liberdade radical do homem situa-se, pois, num nível mais profundo, o da abertura a Deus pela conversão do coração, já que é no coração do homem que se situam as raízes de toda a sujeição, de toda a violação da liberdade. Enquanto cada um dos dias em que seguimos o Senhor nos faz experimentar com mais força a alegria da nossa escolha e a expansão da nossa liberdade, vemos ao nosso redor como vivem na escravidão os que um dia voltaram as costas a Deus e não quiseram conhecê-lo. Escravidão ou filiação divina, eis o dilema da nossa vida. Ou filhos de Deus, ou escravos da soberba, da sensualidade, desse egoísmo angustiante em que tantas almas parecem debater-se. O amor de Deus marca o caminho da verdade, da justiça e do bem. Quando nos decidimos a responder ao Senhor, a minha liberdade para ti, ficamos livres de todas as cadeias que nos haviam atado às coisas sem importância, a preocupações ridículas, a ambições mesquinhas. Ao escolhermos Cristo com o fim da nossa vida, acabamos por ganhar tudo. Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Reafirmemos também hoje o nosso seguimento de Cristo com muito amor, confiantes na sua ajuda, cheia de misericórdia, e digamos com plena liberdade: a minha liberdade para ti. Imitaremos assim aquela que soube dizer: eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.